Vou me ajeitar. Também tô ajeitado aqui. É isso aí. Bom, começando o Boia Diário, o Diário do Confinamento, o Diário do Isolamento, que já não está mais tão isolado assim, né? Graças a esses brinquedinhos, né? Esses brinquedinhos ajudam, paca, no isolamento. Mas também tem outras coisas que ajudam, que são um pouco mais antigas, como, por exemplo, esse negócio aqui, que já tem uns 400, 500 anos, chama livro. Esse aqui, quem está lendo é o meu filho. Você pode escolher qualquer página, vários seres imagináveis. É um falhadão de áudio, mas vamos nessa. Vamos embora. E esse aqui, quem me deu foi você, Pepe. Foi o presente que você me deu? Uma caixinha do Hitchcock. E hoje estava assistindo O Homem Errado, com Henry Fonda. É tão bom assistir esses filmes antigos. Foi um sufoco para convencer o pessoal de assistir aqui, mas um filmaço. A gente estava falando hoje sobre memórias, né, Pepe? E sobre E o limbo, né? falhas de memória, né? E principalmente sobre falhas provocadas, né, de memória ou memórias interrompidas. E aí a gente estava refletindo sobre como o... Deu uma super falhada aí, mas eu deduzo que você falou memórias interrompidas, né? Isso, Pois foi é, por isso que... memórias interrompidas e atos de memória. E estávamos conversando especialmente sobre o limbo que existe de memória, né? Agora falando de WSL, de competição, dos campeonatos que a gente acompanha, né? Sobre esse limbo que existe entre de 2010 para cá, ou vamos dizer 2012, 2013 para cá, e os anos 70, né? E você comentou que a WSL faz um esforço danado assim para prezar a memória dos primeiros campeões do IPS e tal, mas que, no entanto, tem um buraco aí para a gente perceber como as coisas andaram, como as coisas evoluíram, né? Inclusive, vamos dizer assim, problematizar essa noção de Brazilian Sport, que fica parecendo que foi uma coisa repentina que aconteceu sem nenhuma pré-condição, né? Sem nenhuma história pregressa, sem nenhuma história anterior. E aí, nessa conversa, a gente está procurando entender quais são as razões para que esse limbo exista assim, de maneira tão pronunciada. Né? A gente sabe que não existia um registro institucional feito pela SP dos campeonatos, como é feito hoje, mas a gente sabe também que, por outro lado, muita gente, esforços individuais de vários países e às vezes mesmo de surfista, de gente autônoma, videomakers e tal, que existe essa memória, não exatamente circulando por aí, mas muitos campeonatos foram registrados, muitas baterias foram registradas, especialmente nos anos 90 e nos primeiros 10 anos dessa virada aí do milênio. Né? Isso está na mão de muita gente e requer um esforço logístico grande, um investimento financeiro razoável também, mas existe e faz falta. E estávamos especificamente falando de que
A WSL sempre dá uma atenção muito grande para o Peter Townsend, para o Charles Thompson, para o Mark Richards, para o Rabbit, os primeiros campeões mundiais, os fundadores, né? Fazendo a Copa dos Fundadores e tal. Mas percebemos que, a partir dos anos 80 e anos 90, é muito pouco prestigiado pela instituição, né? Quase nada se fala sobre o Damien Hardman. O Bartolini é lembrado, assim como o Martin Potter, porque eles participam efetivamente das transmissões. O Derek Rowe é solenemente ignorado, quase justamente, porque ele, na época, era um surfista mediano que alçou ao estrelato graças a um bocado de muita competitividade, né? Eu acho que isso ele tinha mesmo, de uma maneira incrível, e alguma intimidação por parte dos amiguinhos. Depois, nos anos 90, depois não, porque ele foi campeão mundial em 93, o Derek Rowe, mas depois, nos anos 90, existe mesmo, parece que foi varrido completamente toda a memória do surf competitivo. E da nossa parte, e aí entra o PP, que vem recuperando um bocado na conta de Instagram, Pedro César Arquivos, né? Como é que é o nome? Pedro César Arquivos, juntando o final de César, né, que é com a R, com a palavra arquivos, já juntando. Então é Pedro César Arquivos, Pedro César com Z de Zorro. Mas a gente tem muito mal contada essa história atualmente, né? Ela foi contada até talvez no início dos anos 2000, ainda existia uma certa nostalgia por isso. E aí depois o pessoal virou a página, afinal de contas a turma que estava chegando era uma turma da pesada e saiu botando australianos, americanos, sul-africanos, europeus, havaianos, todo mundo no bolso. Mas eu sinto falta, às vezes, de ouvir, de ver, de conversar com determinadas figuras, desde o Mandinho, Armando Daltro, que pode não ter sido o surfista mais brilhante, mas era um excelente competidor, foi campeão mundial do WQS, sempre foi um sujeito de primeira, tem um nível intelectual bom. Sinto falta de ouvir Binho Nunes, Neco Padarates, Raoni Monteiro e Vitor Ribas, claro, né? O Vitinho é tão pouco escutado, né? E o Boia, ele serve, às vezes, um pouquinho para isso, para lembrar e o pessoal falar, pô, onde é que anda fulano? Aí o nego manda mensagem, e esses caras? Outro dia o Fabinho ganhou, falando que eu estava com a careca igual do Emerson Marinho. O Emerson Marinho foi um dos surfistas mais brilhantes dos anos 90, né? E temos tantos outros, né? Assim que o Jojó de Olivença, o Peterson Rosa, o Rodrigo Dornelles, o Amaury Pereira, o Tinguinha, gente assim que entrou, que saiu, que de vez em quando mordia um quinto, um terceiro lugar, que de vez em quando batia né, esses upsets que o nego fala hoje, né, que é na SP. Tem o Fernando Graça, que ganhou uma bateria do Martin Potter, né, o Bolha. Tem muito disso. Mundial Júnior, Pois é, no exatamente. mesmo campeonato que o Fabinho foi campeão mundial. Exatamente. E assim, no final dos anos 80, já tem umas histórias que têm que ser trazidas de volta, como, por exemplo, o Campeonato Bells, onde o Renato Febo passou um monte de bateria, ganhando de um monte de gente que depois ganharia trials. E aquilo dali foi uma participação, que foi um feito aquilo ali, entendeu? Depois o Dadá no Gotcha Pro, o Roberto Valério, bem antes, lá no Guston 500, tem uma série de vamos chamar, de pré-condições para que o Brazilian Storm existisse,
que eu acho que precisam ser conversadas, ser discutidas, circular, entendeu? A gente de vez em quando vê essas imagens, vê de onde vêm determinadas escolas. Quando a gente trouxer essas imagens e esses caras falando e tudo, falando de algumas baterias, né? Tem umas baterias, por exemplo, o Paulo Mota, eu já assisti uma bateria que ele ganhou de um monte de gente importante. O Ricardo Toledo, mesma coisa, Wagner Pupo, né? Gente que tem filho aí na WSL. Tem e eles falam de vez em quando, assim, a gente ouve uma conversa aqui, uma conversa ali, mas isso não circula, isso não acontece dentro daquele ambiente ali de WSL. A própria WSL nunca se articulou para fazer um programa, uma série sobre o Brasil, a não ser que eu esteja enganado e não esteja acompanhando, entendeu? Nem sobre o Brasil, nem sobre a Austrália ou os Estados Unidos. Eu não vejo nenhum esforço deles para falar ou lembrar mais de um dos maiores surfistas de todos os tempos, que é o Tom Carroll. Eu vejo pouco esforço deles para relembrar uma bateria épica dele em pipe, aquela, por exemplo, que o Derek Rowe tira o bico e ele dropa atrasado, todo troncho, pega turbo. Quantos minutos? Acabou. Acabou, cara. Acabou, já foi 10 minutos. O nosso personagem cronômetro sai debaixo do taco de forma atuante, avisando, alertando, advertindo que devemos interromper o nosso papo. Ou pelo menos conclui aí, né, Júlio? A gente volta a falar. Eu estava falando do Tom Carroll e também tem um termo em inglês que é unsung heroes, que é o anti-herói, mais ou menos, né? Não se ouve falar ou lembrar e nem sequer contar a história, talvez por ser uma história trágica, do Shane Ehring, que foi o primeiro grande rival do Kelly Slater na geração deles. Primeiro rival, ganhando do Slater no primeiro ano do Slater, no campeonato que todo mundo apostava que era... Aliás, o Slater foi campeão mundial esse ano, mas quem começou liderando o circuito mundial foi o Shane Ehring, quando ganha um Coke ali no início de 92. Enfim, memória, né, Pepe? Você tem estudado muito esse negócio de memória, né? Não só pelo lado de imagem, mas também pelo lado filosófico, né? Pelo lado filosófico, cultural. Eu tive que ler um pouco sobre esses assuntos aí durante o meu amestramento, quando eu me amestrei uns 2 anos atrás. Mas isso é papo para próximos boias, né? E é isso. Vamos ilustrar esse nosso papo, hein? Vamos ilustrar esse nosso papo. Manda as imagens que eu coloco aqui por cima. Beleza. Vou te mandar por e-transfer, então. Vou te mandar por e-transfer logo mais, tá? Beleza. Então, aquele abraço, abraço. Julinho. Depois tem Valeu. mais. Vamos falar de memória, de repente, no Boia Longo. Aí conversa eu, você, João, Tito, Bruno, faz uma bagunça danada. Maneiro. Bora sim. O Vitinho, ou o Binho, ou um cara desse também participa conosco. É isso aí. Então, valeu. Até Aquele breve. abraço. Valeu, Pepeu. Abraço. Valeu, Julinho.